Olá, empresário! Tudo bem? Meu nome é Júlio César e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que é o pagamento internacional no formato tradicional via SWIFT e no formato em conformidade à instrução da IN 1888 pelo modelo de blockchain USDT. É um assunto muito interessante e eu quero conversar com você sobre esse tema. Meu nome é Júlio César, atuo no mercado financeiro há mais de 12 anos, sou advisor e quero desmistificar para você alguns assuntos interessantes que vêm acontecendo de disrupção no mercado financeiro. O que é disrupção? É justamente a possibilidade de inovar. Então, o Banco Central, juntamente também com a Receita Federal, vem cada vez mais flexibilizando e criando novas possibilidades para o empresário empreender no mercado financeiro. A gente sabe bem que no Brasil, sempre o mercado financeiro, os bancos tradicionais ali, eram muito morosos, eram muito burocráticos. E nos últimos anos, foi feita inclusive uma pesquisa muito interessante. Chegaram para os brasileiros e perguntaram, entre você obturar o dente e ir falar com o gerente do banco, o que você prefere? Pasme, 70% da população que foi entrevistada preferiu obturar o dente no dentista do que se envolver em alguma operação ligada ao mercado financeiro. Só que, graças a Deus, essa situação, essa realidade, ela vem se modificando. E um tema muito interessante que vem acontecendo, principalmente se você atua na área de importação e exportação, ou se você tem uma necessidade de enviar capital para fora do Brasil através da sua pessoa jurídica, ou mesmo se você tem um encargo tributário mais elevado por trabalhar com operações internacionais, ao receber dinheiro de fora por ser um importador, ou um outro formato que envolva aí a necessidade de dolarizar o seu recurso. É muito interessante entender o que está acontecendo na área de câmbio. A gente está vivendo um novo momento, é um momento assim disruptivo mesmo nesse segmento, que é a questão da instrução da IN 1888, que foi um modelo de flexibilização cambial que o Brasil vem fazendo. Então o Brasil criou alguns acordos bilaterais com alguns países e esses acordos foram justamente para flexibilizar a questão do envio de recursos por uma nova infraestrutura tecnológica, que é a rede blockchain. Através desse formato você consegue enviar o teu recurso, através das chamadas USDTs, que são criptomoedas. Aí pronto, agora a gente vai entrar numa situação polêmica aqui, em que no mercado financeiro, quando se fala de cripto, é quase que como se fosse um leproso. Na verdade, tudo bem, não existe uma regulação específica em relação às criptos, mas o que a gente está abordando aqui é o conceito de tecnologia. É a evolução natural para uma infraestrutura de blockchain, que é uma vertente tecnológica mais segura, inviolável e que vai dar uma possibilidade do que a gente chama ali, grava esse termo, modalidade cross-boarding, que é quando você envia recurso para fora e recebe recurso entre zonas limitíferes distintas, tá? Então esse conceito, quando a gente trata ali do chamado Bitcoin ou outras moedas, realmente ele é bem ainda obscuro no Brasil porque não tem regulamentação. Só que as USDTs é diferente porque elas são balizadas em 1 para 1, no sentido de um USDT valer $1 daquele dia. Então você consegue ter ali uma estabilidade, entre aspas, uma estabilidade de precificação. E como a infraestrutura é diferente da infraestrutura tradicional do SWIFT, você acaba por conseguir enviar esse recurso e receber esse recurso de forma legal, declarando a Receita Federal, a origem do teu capital, a compra ali da USDT e enviando por uma rede blockchain, através de uma exchange, tudo em conformidade, saindo de uma conta no teu nome, numa corretora aqui no Brasil, indo para uma conta no seu nome, uma corretora fora no outro país. Então hoje, a nossa empresa, a gente tem tanto a BankTech quanto a Crisol Banco, a gente já está aí na vanguarda a nível Brasil do entendimento dessas estruturas e dessa normatização da IN 1888. Nessa situação, você vai poder então ter a conformidade com o auxílio jurídico e ao mesmo tempo enviar o seu recurso para um modelo de pagamento fora, que a gente tem ali uma experiência doméstica de pagamento, aonde você vai conseguir em poucas horas fazer um pagamento internacional, ou ter uma conta fora do Brasil recebendo o seu dinheiro e mandando o seu dinheiro de lá para cá. Quando a gente tem um modelo antigo, vamos dizer assim, ou tradicional, ou clássico, que é o modelo de SWIFT, aí a gente entra numa outra vertente. Então, só fazendo um comparativo aqui.
A gente tem essa nova vertente da flexibilização cambial em relação à instrução da IN 188, que eu citei aqui toda a lógica, e a gente tem um outro formato, que é o formato do SWIFT internacional. No SWIFT internacional você tem lá corretoras, bancos, remessadoras, que são instituições que estão autorizadas e elas fazem a conectividade entre a situação tecnológica delas e bancos e instituições de outros países. Por isso que, via SWIFT, você vai ter ali um localizador, que é o SWIFT internacional. Só que esse trâmite, ele é um pouco burocrático. Um pouco não, né? Quem já passou por pagamento internacional aí para pagar despesas da empresa fora, para fazer compra, aquisição e tudo mais, sabe o tanto que ele é dispendioso. A gente tem ali, primeiro, um compliance extremamente pesado. Segundo, que não é transparente por parte de algumas dessas instituições, não todas. As questões de taxas. Quase sempre o empresário ou a pessoa física, seja a pessoa jurídica ou a pessoa física, ele é surpreendido por taxas que vão comer o dinheiro dele, do que ele mandou ou do que ele recebeu. Ele nunca tem uma previsibilidade exata do que foi cotado ali para ele, não só do par de moeda, mas também da taxa de corretagem que a instituição está cobrando. E ao mesmo tempo, se tem uma diversidade que é o tempo, é muito moroso. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, em algumas cidades portuárias, se você for pegar a nível Brasil, que às vezes um carregamento de carne que vai para a China, ele pode demorar de 7 a 10 dias para ter o pagamento efetivado. E isso gera ali um risco, obviamente, operacional, porque é uma carga viva, né? Você tem ali a situação, não é necessariamente viva, mas é uma carga que tem que ter ali uma situação mais imediata. Isso pode acontecer. A gente já viu alguns casos de despachante aduaneiro que tinha essa dificuldade para fazer o desembaraço, justamente para comprovar o pagamento. Que às vezes uma instituição daqui não comunicou com a instituição de lá, e às vezes faltou um documento, e às vezes foi toda uma burocracia. Fora os impostos, que é um absurdo. O governo acaba ficando quase que sócio do importador e do exportador. Bom, se você quer entender mais sobre pagamento internacional, nos chame um especialista e converse com a BankTech e a Cris Seu Banco.